Graça e paz, queridos. Hoje, em nosso devocional, nós vamos refletir em uma pequena parábola contada por Jesus, que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nos versos 31 e 32. Se você puder acompanhar a leitura, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. A tônica do Evangelho de Mateus é o reino dos céus. E vemos isso de maneira muito clara em praticamente todo o capítulo 13, onde, através de várias parábolas, Jesus fala sobre características desse reino. E a intenção de Jesus era corrigir a falsa expectativa que os judeus tinham acerca do reino, onde eles esperavam um Messias, um rei que os libertasse da opressão dos romanos, um rei que dominasse o mundo inteiro, um rei que submetesse todas as nações ao Deus de Israel, um rei que trouxesse redenção política. E ele inicia contando a parábola do semeador que saiu a semear, que vai do verso 3 ao verso 23. Na sequência, conta a parábola do joio e do trigo, do verso 24 ao verso 30. E logo após, conta as parábolas do grão de mostarda e do fermento, verso 31 e 32, que é o nosso texto base. E nelas, Jesus se utiliza de dois elementos corriqueiros do dia a dia dos judeus. E cada um deles traz consigo princípios e ensinos importantíssimos sobre o reino. Em outro momento, quando Jesus foi questionado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu que o reino está dentro de nós. A gente encontra o registro dessa afirmação de Jesus lá em Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21. Sendo assim, o que Jesus quis mostrar através dessa pequena parábola é a magnitude do poder do reino de Deus dentro de nós. O reino dos céus começa em nossos corações com a semeadura da palavra de Deus. No verso 23 desse mesmo capítulo, Jesus disse que a semente que foi semeada em boa terra dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Por isso, Jesus inicia sua parábola o comparando com um grão de mostarda, pois embora sendo uma semente muito pequena, de apenas 2 milímetros, resulta em algo grandioso, se tornando a maior das hortaliças. Uma grande árvore que pode chegar até 3 metros de altura, capaz de abrigar e proteger as aves do céu em seus ramos. E existem 3 aspectos do crescimento do grão de mostarda que se assemelham com o crescimento do reino de Deus dentro de nós, que se inicia em nossos corações com a semente da palavra. Em primeiro lugar, começa pequeno, ou seja, assim como a semente de mostarda é pequena, mas quando é plantada em uma terra fértil, cresce e se torna algo grandioso. Assim é a semente da palavra em nossos corações. Começa pequeno. Muitas vezes nem sentimos o seu operar, mas pouco a pouco começa a crescer e gerar frutos. Outra característica é que contém vida. Uma pequena semente de mostarda produzir uma grande árvore é sinal de que ela contém em sua essência uma fonte geradora de vida. O mesmo acontece com a palavra de Deus. Por mais que para alguns ela pareça algo pequeno e até insignificante, ela gera vida e transforma radicalmente aqueles que são semeados por ela. E o terceiro aspecto do crescimento do grão de mostarda, que se assemelha com o crescimento do reino de Deus dentro de nós, é que ele abençoa outros. Após crescer, a semente de mostarda não só se torna a maior das hortaliças, mas se transforma numa grande árvore que abriga e protege as aves do céu. Da mesma forma, a palavra de Deus semeada em nossos corações gera o crescimento do reino em nosso interior, de forma que passamos a abençoar aqueles que estão próximos de nós. E enquanto o grão de mostarda demonstra como é a atuação do reino de Deus em nós de forma exterior, ou seja, começa pequeno, traz vida, cresce, nos abençoa até chegar ao ponto de abençoar outros, o fermento irá demonstrar características de sua atuação em nosso interior. Em primeiro lugar, após ser misturado à massa, o fermento se torna invisível. Sabemos que ele está ali, mas não conseguimos distingui-lo. Sua atuação não é visível, mas todos podem ver e perceber o seu efeito, o crescimento. O mesmo acontece com o reino de Deus em nós. Por mais que a sua atuação seja em nosso interior, gera um efeito exterior. Outra característica do fermento é que depois que foi misturado à massa, eles se tornam um só elemento.
já não sendo possível separá-los. Já não dá mais para saber o que é massa e o que é fermento. Cada partícula da massa é atingida e alterada pelo fermento. E enquanto o grão de mostarda demonstra como é a atuação do reino de Deus em nós de forma exterior, ou seja, começa pequeno, traz vida, cresce, nos abençoa e chega ao ponto de abençoar outros, o fermento irá demonstrar características de sua atuação em nosso interior. Em primeiro lugar, a atuação invisível, pois após ser misturado à massa, o fermento se torna invisível. Sabemos que ele está ali, mas não conseguimos distingui-lo. Sua atuação não é visível, mas todos podem ver e perceber o seu efeito, o crescimento. O mesmo acontece com o reino de Deus em nós. Por mais que a sua atuação seja em nosso interior, gera um efeito exterior. Outra característica do fermento é que depois que foi misturado à massa, eles se tornam um só elemento, já não sendo possível separá-los. Já não dá para saber o que é massa e o que é fermento. Cada partícula da massa é atingida e alterada pelo fermento. E o reino dos céus deve produzir o mesmo efeito em nós. Não só atingir todas as áreas de nossas vidas, como também gerar um crescimento sem precedentes e nos tornar cada vez mais um só em Cristo. E para finalizar, enquanto o grão de mostarda aponta para o crescimento, o fermento aponta para a transformação. Crescimento exterior e transformação interior. É isso que essa parábola nos ensina. E esses efeitos devem estar presentes na vida de todo aquele que foi semeado com a semente do reino, ou seja, a semente da palavra de Deus. E a única forma de isso acontecer é permitir que o nosso coração seja terra fértil. E como eu gosto sempre de fazer, quero deixar uma pergunta para a sua reflexão. Você tem experimentado esses dois efeitos? Se sim, o seu coração tem sido terra fértil. Se não, é importante fazer uma autorreflexão e buscar de Deus onde você tem falhado. Espero que essa reflexão fale ao seu coração, assim como falou ao meu. Que o Senhor nos abençoe.